Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, ainda parece que algo está faltando? Você ora, você trabalha, você tenta manter a fé. Mas dentro do seu coração existe uma preocupação constante. Talvez seja a conta que vence amanhã. Talvez seja o medo do futuro. Talvez seja a sensação de que você está caminhando sozinho. E quanto mais você pensa, mais a ansiedade tenta tomar espaço. Mas existe uma verdade que muda tudo. Deus nunca prometeu uma vida sem desafios. Mas Ele prometeu presença. Prometeu cuidado. Prometeu provisão. A questão não é se Deus pode suprir. A questão é: você consegue confiar enquanto espera? Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo está bem. Ela nasce no silêncio. Ela cresce na escassez. Ela amadurece quando não vemos saída. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Sem respostas claras. Sem sinais visíveis. Sem garantias humanas. Mas se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. É porque Deus quer lembrar você de algo poderoso. Ele ainda está no controle. Ele ainda está trabalhando. Mesmo quando você não consegue enxergar. Respire fundo. O que parece falta, pode ser apenas preparação. E hoje, nós vamos entender o que a Bíblia realmente diz sobre a provisão de Deus. Você já percebeu que Deus nunca prometeu luxo, mas sempre prometeu cuidado? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 versículo 19: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Perceba algo profundo aqui. Ele não diz que suprirá alguns desejos. Ele não diz que suprirá apenas quando você merecer. Ele diz: suprirá todas as necessidades. Isso significa que Deus conhece aquilo que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele conhece suas contas. Ele conhece suas preocupações. Ele conhece o peso que você carrega em silêncio. Mas existe uma chave espiritual nisso. A provisão de Deus está ligada à confiança. Quando você vive em ansiedade constante, você tenta resolver tudo sozinho. Quando você confia, você entrega e continua caminhando. Provisão não é apenas dinheiro. É paz quando tudo parece incerto. É oportunidade quando as portas parecem fechadas. É força quando você pensa que não aguenta mais. Deus não se atrasa. Ele trabalha no invisível antes de agir no visível. Talvez hoje você ainda não esteja vendo a resposta. Mas isso não significa que Ele não esteja preparando algo. Continue fiel. Continue crendo. Continue caminhando. Porque a promessa continua de pé. Houve um momento na Bíblia em que não havia comida. Não havia chuva. Não havia esperança humana. Era tempo de seca. O profeta Elias recebeu uma ordem de Deus. Vá para o ribeiro de Querite. Eu ordenei que corvos o sustentem ali. Imagine isso. Corvos. Animais improváveis. Mas todas as manhãs e todas as tardes, os corvos traziam pão e carne. Deus usou o improvável para sustentar o seu servo. E quando o ribeiro secou, Deus já tinha preparado outra provisão. Uma viúva, em extrema escassez, tinha apenas um pouco de farinha e azeite. Era a última refeição. Mas quando ela confiou e obedeceu, a farinha não acabou. O azeite não cessou. A provisão continuou enquanto durou a necessidade. Perceba algo poderoso. Deus pode usar o improvável. Deus pode usar pessoas inesperadas. Deus pode usar caminhos que você jamais imaginou. Quando um recurso seca, não significa que Deus acabou. Significa que Ele está mudando o método.
A fonte não é o emprego. A fonte não é a pessoa. A fonte não é a circunstância. A fonte é Deus. E quando a fonte é eterna, a provisão nunca depende apenas do visível. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você olha para sua conta bancária e sente medo. Olha para sua família e sente responsabilidade. Olha para o futuro e sente incerteza. Mas Deus não mudou. O mesmo Deus que sustentou Elias no deserto é o Deus que sustenta você hoje. Ele pode usar caminhos improváveis. Pode usar pessoas inesperadas. Pode abrir portas que você nem imaginava. A provisão de Deus nem sempre chega do jeito que esperamos. Mas ela sempre chega no tempo certo. Talvez hoje você só precise continuar firme. Continuar confiando. Continuar fazendo a sua parte. Porque quando você faz o que pode, Deus faz o impossível. Quando Elias foi enviado para o deserto, não era apenas sobre fome. Era um tempo de crise em toda a nação. O povo estava distante de Deus. Havia idolatria. Havia medo. Havia instabilidade. E Deus escolheu sustentar um homem no meio do caos. Isso nos ensina algo poderoso. Mesmo quando o cenário coletivo está em crise, Deus sabe exatamente onde você está. Ele não se confunde. Ele não perde o controle. Ele não esquece seus filhos. O deserto não era abandono. Era preparação. Porque depois do deserto, viria o confronto no Monte Carmelo. Viria a manifestação do poder de Deus. Talvez o seu momento atual não seja castigo. Talvez seja treinamento. Deus forma homens e mulheres fortes em lugares silenciosos. Declare isso hoje. Eu não ando pelo que vejo. Eu ando pela fé. Minha provisão não depende do mundo. Depende de Deus. Se Ele cuidou dos profetas, se Ele cuidou do seu povo no deserto, Ele cuidará de mim. Eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho acreditar. Senhor, fortalece minha fé. Renova minha esperança. E me ensina a confiar na Tua provisão todos os dias. Amém. Se essa palavra falou com você hoje, não deixe que ela pare aqui. Escreva nos comentários: eu confio na provisão de Deus. Quando você declara, você fortalece sua fé. E se você deseja continuar recebendo revelações bíblicas profundas como essa, inscreva-se no canal Revelações Bíblicas. Aqui nós não falamos apenas de motivação. Nós estudamos a palavra. Que a provisão de Deus alcance sua casa, sua família e tudo aquilo que você tem colocado em oração. Que Deus te abençoe.